Nessa videoaula, vamos ver a representação em espaço de estados, que a gente vai abreviar por REE, de sistemas lineares variantes no tempo a tempo contínuo. A gente viu representações anteriores desse tipo de sistema, no caso de sistemas lineares, através de equações diferenciais ordinárias, possivelmente variantes no tempo, resposta impulsiva de sistemas variantes no tempo, representados por EDO. Para sistemas lineares invariantes no tempo, nós vimos a representação via função de transferência e também via resposta em frequência. Essas representações relacionavam entrada e saída de sistemas lineares variantes no tempo, no caso aqui de FT e RF, de sistemas lineares invariantes no tempo, do tipo SISO, uma entrada e uma saída. Todas essas representações envolviam sistemas com uma entrada e uma saída. Y de t saída escalar, x de t entrada escalar. Na REE, ou seja, na representação em espaço de estados, nós vamos poder representar sistemas do tipo MIMO, múltiplas entradas e múltiplas saídas. A entrada do sistema não vai ser um escalar para cada instante de tempo, t, mas vai ser um vetor. Mesma coisa para a saída. A saída y de t não vai ser um escalar para cada instante de tempo, mas vai ser um vetor, no caso de p elementos. Além disso, a representação em espaço de estados permite representar a estrutura de implementação do sistema linear variante no tempo. Ou seja, a representação em espaço de estados é uma representação da estrutura de implementação do sistema. Em outras palavras, se a gente mudar a estrutura de implementação do sistema, a representação em espaço de estados também muda. No mais, a representação em espaço de estados permite que a gente modele o comportamento das variáveis internas ou de variáveis internas, que a gente chama de estados do sistema. Enquanto nas representações anteriores, a gente estava relacionando entrada e saída do sistema sem se ater ao que acontecia com variáveis internas ou os estados do sistema. A representação em espaços de estados nos dá uma forma de analisar o comportamento dessas variáveis internas ou dos estados do sistema. E os estados estão relacionados a elementos integradores ou elementos armazenadores de energia no sistema. Da mesma forma com que a gente viu no caso em tempo discreto, a gente vai fazer uma mudança de notação, que vai ser importante a gente se ater a essa mudança de notação daqui para frente. Antes, x de t era uma entrada escalar, entrada do sistema. Agora, x de t não vai ser um escalar, vai ser chamado de vetor de estados. E vai ser um vetor no Rn, ou seja, com n elementos. U de t antes a gente chamou de sinal básico degrau unitário. Agora U de t vai ser a entrada do sistema MIMO, ou seja, com múltiplas entradas, e vai ser, portanto, uma entrada de mzinho elementos, no Rmzinho. É um vetor com mzinho elementos. A gente usou antes o n grande, ou n maiúsculo, como a ordem da EDO homogênea, que representava a parte homogênea do sistema, linear variante no tempo, por exemplo. E agora a gente vai representar essa ordem por n minúsculo. Vai ser a ordem da parte homogênea do sistema recursivo. Então essa mudança de notação é importante, principalmente em relação ao x, que agora é vetor de estados ao invés de entrada, e ao u de t, que agora não é mais degrau unitário, é o vetor de entrada do sistema. Começando de um caso mais geral, da representação em espaço de estados de um sistema não linear variante no tempo, a gente pode escrever as seguintes equações da representação. X ponto de t, o x ponto aqui é a derivada em relação ao tempo do vetor de estados, é uma função f que depende do próprio vetor de estados x de t, da entrada u de t e do tempo t. Isso aqui para levar em consideração que esse operador f, que pode ser não linear, pode mudar com o tempo. Além de ser não linear, pode mudar com o tempo. Essa equação é chamada de equação de estado. Note que a equação envolve, através de uma função possivelmente não linear f, x ponto de t com x de t. A equação de saída, y de t, é igual a uma função g, que pode ser não linear, que depende de x de t, do estado, no instante t, da entrada no instante t e do próprio t. G de t pode ser uma função não linear e também dependente do tempo. Essa segunda equação aqui é chamada de equação de saída. E como eu falei, tanto g quanto f podem ser funções não lineares e variantes no tempo,
Ademais, o x ponto de t é derivado em relação ao tempo do vetor de estados x de t. A gente faz a derivada elemento a elemento. No caso, para essa representação em espaço de estados geral, para sistemas não lineares e variantes no tempo, x vai ser um vetor no Rn para todo o tempo t, u é um vetor no Rmzinho para todo o tempo t, e y é um vetor no Rp para todo o tempo t. E t pertencente aos reais. A gente está falando de sistemas a tempo contínuo. E o n minúsculo, né, que é a dimensão aqui do vetor x, é chamada de ordem da equação homogênea do sistema. Homogênea aqui no mesmo sentido que a gente viu antes, ou seja, a entrada u de t das equações de estado e equação de saída é igual a zero. Quando a gente está lidando com um sistema linear, no caso linear mínimo, variante no tempo, aí os operadores g e f, no caso linear, especificamente linear, podem ser operadores matriciais. A gente pode escrevê-los como operadores matriciais. Aí a gente tem a equação 1, ou o conjunto de equações 1, que é composta por um A e um B. Um A é a equação de estados e um B é a equação de saída. E a gente pode escrevê-las da seguinte forma. X ponto de t vai ser igual a matriz A de t, que multiplica x de t, mais matriz B de t, que multiplica u de t. E essa equação aqui, já que envolve uma recursão de primeira ordem, ou seja, é uma equação diferencial matricial de primeira ordem, a gente precisa de uma condição inicial e, sem perda de generalidade, escolhe aqui um tempo inicial t0 e escolhe o x no instante t0, ou seja, o vetor de estados no instante t0, como um x subscrito t0 diferente de zero, para a gente poder resolver essa equação diferencial matricial de primeira ordem. E a equação de saída, y de t, vai ser matriz C de t, que multiplica x de t, mais matriz D de t, que multiplica u de t. Novamente, x é vetor de estados, u é a entrada do sistema, y é a saída do sistema. E já que a gente está começando por um estado inicial não nulo em t igual a t0, a gente resolve, ou vai resolver essas duas equações para t maior ou igual a t0. t0 aqui é o instante inicial. Por questões de compatibilidade dimensional, a matriz A de t para todo t vai ser uma matriz no Rn por n, matriz quadrada no Rn por n. B de t vai ser uma matriz no Rn por mzinho. C de t vai ser uma matriz no Rp por n. E D de t vai ser uma matriz pertencente ao Rp por mzinho. Lembrando novamente as dimensões dos vetores x de t no Rn, u de t no Rm e y de t no Rp, isso para todo t pertencente aos reais. Note que os elementos das matrizes A, B, C e D dependem do tempo e vão depender dos parâmetros do sistema e também da implementação específica do sistema. Como eu falei antes, a representação em espaço de estados é uma representação específica de uma implementação do sistema. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se existe uma implementação do sistema, o sistema então é implementável e logo a gente está tratando sempre de sistemas causais, porque tem uma implementação dada para o sistema. E como a gente vai ver mais à frente também, dependendo da atribuição que a gente fizer, que pode ser arbitrária, dos estados, a escolha que a gente fizer dos estados, a configuração dos elementos das matrizes A, B, C e D pode mudar em termos da estrutura dessas matrizes. Em termos de um diagrama de blocos, o sistema linear variante no tempo MIMO pode ser representado dessa forma. A entrada U de t é um vetor no Rm, ou seja, com mzinho elementos, U1 de t até o m de t. U de t é modificado pela matriz B de t. Note que os elementos da matriz B mudam com o tempo. O resultado de B de t que multiplica U de t vai ser alimentado na entrada desse somador. A outra entrada do somador é a modificação do estado x de t pela matriz A de t. O estado x de t, como a gente viu, é um vetor para cada t nos reais, um vetor de n elementos, de x1 de t até xn de t. O vetor, então, no Rn. A de t, que multiplica x de t, vai ser alimentado aqui no segundo ramo do somador, e essa soma tem como saída o x ponto de t, ou seja, derivado em relação ao tempo do vetor x de t. Porque entre x de t e o x ponto de t,
a gente tem a matriz de integradores, ou seja, S inverso, como a gente viu, S inverso elemento integrador, matriz identidade de ordem n. Então, se na saída desse elemento, dessa matriz integradora, a gente tem x de t, antes a gente tem x ponto de t, derivado em relação ao tempo de x de t. X de t é modificado pela matriz C de t, e esse resultado vai ser alimentado na entrada desse somador, assim como a modificação de U de t por D de t, ou seja, D de t que multiplica U de t vai ser alimentado na entrada desse somador. E essa soma resulta no y de t, que é um vetor de p elementos, de y1 de t até yp de t. Então esse é o diagrama de blocos da forma geral de um sistema linear variante no tempo, MIMO, ou seja, com múltiplas entradas, a entrada U aqui de m elementos e saída y de p elementos. Note que a representação de estados de um sistema MIMO variante no tempo envolve uma recursão de primeira ordem através da matriz A de t. De x de t para x ponto de t, nota-se aqui uma realimentação através da matriz A de t, que pode mudar com o tempo, e da matriz de elementos integradores, S inverso que multiplica IN. IN aqui é a matriz identidade de ordem n. Logo, a gente consegue representar um sistema de ordem n através de uma recursão de primeira ordem, ou seja, de uma equação diferencial matricial de primeira ordem, né? X ponto de t dependendo de A que multiplica x de t. No caso, da gente estar tratando com sistemas lineares invariantes no tempo, essas matrizes não vão ter parâmetros que dependem do tempo. A de t vai ser igual a A, B de t vai ser igual a B, fixa ao longo do tempo, C de t vai ser igual a C e D de t vai ser igual a D. Aí a gente pode particularizar a equação 1 para a equação 2, formada por 2A e 2B, de modo que x ponto de t vai ser igual a que multiplica x de t mais b u de t, para um estado inicial não nulo em t igual a t0, e a equação de saída vai ser y de t igual a c que multiplica x de t mais d u de t, e domínio de existência da solução dessas equações para t maior ou igual a t0. T0 é o instante inicial, sob consideração. E como eu disse antes, a equação 2A é a equação de estados, e a equação 2B é a equação de saída. Esse caso é para sistemas MIMO, múltiplas entradas e múltiplas saídas. No caso da gente estar tratando de sistemas SISO, uma entrada e uma saída, aí a entrada U é um escalar, ou seja, o Mzinho é igual a 1, e a saída também é um escalar, ou seja, Pzinho é igual a 1. Aí a matriz B se reduz a um vetor coluna, Bzinho, pertencente ao R n por 1. A matriz C se reduz a um vetor linha, que a gente denota por C transposto, pertencente ao R 1 por n. Tá? E a matriz D se reduz a um escalar pertencente ao R1. E a gente pode particularizar a equação anterior, as equações 2A e 2B, para as equações 3A e 3B, da seguinte forma: x ponto de t vai ser igual a que multiplica x de t mais vetor b que multiplica u de t, isso para um x em t0 diferente de zero. E a equação de saída y de t vai ser igual a c transposto x de t mais dzinho que multiplica u de t, e a gente avalia isso para t maior ou igual a t0, domínio de existência das soluções dessas duas equações. Como a gente viu em tempo discreto, tem um teorema que diz o seguinte para os sistemas em tempo contínuo: todo sistema linear variante no tempo SISO, representado por uma EDO linear, equação diferencial ordinária linear de ordem R grande, admite uma representação em espaço de estados não única, também de ordem R. A gente vai considerar o R aqui como o máximo entre o nzinho e o Q, onde nzinho é a ordem da parte homogênea da EDO linear e Q é a ordem da parte não homogênea ou não recursiva da EDO, o lado direito da equação. E a gente vai ver que isso acontece, que o teorema é válido, porque a gente, de fato, consegue estabelecer um protocolo de conversão de qualquer EDO linear para uma representação em espaço de estados. Como a gente vai ver também a conversão de uma estrutura, ou seja, um diagrama de blocos que representam um determinado sistema, para a representação em espaço de estados, a gente lembra da definição do operador S. A gente definiu na videoaula de equações diferenciais ordinárias o operador S como S aplicado a uma função f de t é a derivada em relação ao tempo de f de t. E a gente viu que S inverso, que multiplica S,
aplicado a f de t retorna o próprio f de t, ou seja, S inverso, né, é o operador integrador, né? Então a gente vai usar o S inverso para representar um determinado sistema através de um diagrama de blocos, através de operações de integração ao invés de operações de derivação em relação ao tempo. Então qual é o protocolo de obtenção da representação em espaço de estados? Via um diagrama de blocos, ou seja, eu tenho um diagrama de blocos de um sistema MIMO, por exemplo, ou um diagrama de fluxo de um sistema MIMO, variante no tempo, né, e MIMO. Como é que eu, dessa representação em diagrama de blocos, eu obtenho a representação em espaço de estados? Primeiro a gente vai ver isso, depois a gente vai ver que a gente pode obter uma representação em espaço de estados a partir da EDO, sem passar por um diagrama de blocos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é implementar o sistema linear variante no tempo através de elementos integradores. Depois a gente vai fazer passo 1, né, atribuir os elementos do vetor de estados x subscrito i. Esse i aqui é um elemento do vetor x de estados para cada instante de tempo. A gente vai atribuir cada um dos elementos, ou cada um dos n elementos do vetor de estados, as saídas dos elementos integradores. Suponha que a gente tenha lá num determinado pedaço do diagrama de blocos, né? A gente observa aqui um operador S inverso na estrutura do diagrama de blocos. A saída dessa inversa a gente atribui aqui a um determinado elemento do vetor de estado x i de t. Ora, S inversa é um integrador. Se a saída do integrador é x i de t, antes do integrador eu tenho x ponto i de t. Ou seja, se eu tenho xi ponto de t integro, em relação ao tempo eu obtenho aqui o xi de t. Nota só, essa atribuição é arbitrária. Eu tenho vários elementos integradores na estrutura de implementação do sistema, e quem escolhe aqui o índice i do elemento do vetor de estados associado a um determinado atrasador sou eu, né, que estou fazendo a análise do sistema. Então é uma atribuição arbitrária. E essa atribuição arbitrária vai afetar a representação em espaço de estados. Se eu alterar, né, a minha atribuição de estados aqui em relação às saídas dos elementos integradores, eu altero, né, a estrutura aqui das matrizes A, B, C e D. O passo 2 é a gente definir a ordem dos elementos xi, que a gente atribuiu às saídas dos elementos integradores, no vetor de estados. Ou seja, eu tenho o x de t, que é o vetor de estados, eu posso fazer uma atribuição em ordem, né? X de t tem elementos x1 de t, x2 de t e assim por diante, xn de t, transposto, porque o vetor de estados é um vetor coluna, de n elementos, para todo instante t nos reais. Mas eu posso fazer uma atribuição diferente dessa atribuição em ordem. Eu posso dizer que o vetor de estados começa aqui com o elemento x5 de t, o elemento x1 de t, x4, posso fazer uma ordem diferente, xn de t, x3 de t. N elementos aqui numa ordem com esses índices aqui dos subscritos de x, diferente de uma ordem crescente, por exemplo. Novamente, se eu alterar a ordem desses elementos no vetor de estados, eu vou alterar a estrutura, né, das matrizes A de t, B de t, C de t e D de t. Tanto a atribuição, né, dos elementos do vetor de estados, as saídas dos integradores, quanto a ordem dos elementos do vetor de estados no vetor de estados, ambas escolhas vão alterar ou podem alterar aqui a estrutura das matrizes A, B, C e D de t. Uma vez que eu faça essas duas atribuições, aí eu vou escrever a equação de estados, elemento a elemento, ou seja, x1 ponto de t, quem é em relação às dependências dele de x de t e de u de t. Vou fazer isso elemento a elemento com base no que eu observo no diagrama de blocos, da mesma forma que a gente viu em tempo discreto. Uma vez escritas as equações de estados elemento a elemento, em geral eu faço essa escrita em ordem, ou seja, o x1 ponto de t eu vou escrever em função do próprio x1 de t, x2 de t até xn de t, mais em função das entradas o 1 de t até o nzinho de t. Em geral eu escrevo em ordem, né? E vou fazer a mesma coisa para a equação de saída. Vou escrever a equação de saída elemento a elemento do vetor de saída, de y1 de t até yp de t. E, em geral, eu vou escrever essas equações, né, em ordem, ou seja, vou escrever y1 de t em função de x1 de t, x2 de t, em ordem até xn de t, e depois em função de u1 de t, u2 de t até o mzinho de t. Mesma ideia eu vou fazer também para a equação de estados. Escrevo já em ordem, né? x1 ponto de t, dependendo de x1 de t, x2, x3
até xn de t, mais, né, dependência de U1 de t e assim por diante até o nzinho de t. Escrevo em ordem, porque isso facilita a gente depois escrever as equações de estado e saída na forma matricial. A gente pode tomar como exemplo, eu não vou repetir aqui, o que a gente viu na representação de espaços de estados para slites a tempo discreto. É a mesma ideia. Então, não tem mistério nenhum, porque o próprio diagrama informa a gente quais são as equações de estados elemento a elemento e quais são as equações de saída elemento a elemento. Então, sempre é possível, dada uma estrutura que implementa o sistema, você encontrar uma representação de estados associada. E que vai ser uma representação daquela estrutura específica de implementação do sistema. Qualquer mudança dos elementos de implementação na estrutura vai implicar numa mudança em elementos nas matrizes A, B, C e D da representação em espaços de estados. O teorema tem a ver com sistemas do tipo uma entrada e uma saída, sistemas lineares variantes no tempo, SISO, que a gente pode representar por uma EDO linear. Nesse caso, né, lembrando como é que a gente definiu a EDO, né? A gente definiu a EDO de um sistema variante no tempo com um somatório de L de 0 até nzinho, de A subscrito L de t, que multiplica a derivada de ordem n menos L em relação ao tempo, né? Faltou o t aqui, né? De y de t, vai ser igual a somatório de I de 0 até Q. Nota que eu não estou usando mais o M grande aqui, estou usando o Q, né? Porque a gente está usando o mzinho, né, para a dimensão do vetor de entrada, o de t, né? Então, somatório de I de 0 até Q, de B, I de t, que multiplica a derivada de ordem Q menos I em relação ao tempo de U de t. Lembrar que o de t aqui não é o degrau unitário, mas é a entrada do sistema. No caso aqui, a entrada escalar, tá? Porque a gente está lidando com uma EDO. E a gente vai chamar, como a gente definiu antes, o R maiúsculo de o máximo entre o N e o Q. O N aqui é a ordem do lado esquerdo da equação, né? E o Q aqui é a ordem do lado direito da equação. Então, o primeiro passo, né, desse protocolo para a gente converter um sistema linear variante no tempo SISO, representado por uma EDO, para uma representação em espaços de estados, é escrever a EDO com maior ordem aqui, a ordem R, né, que é o máximo entre N e Q. Né? Eu vou escrever o somatório de L de 0 até R grande, de AL de t, derivada de ordem R menos L em relação ao tempo de Y de t, vai ser somatório de I de 0 até R, de BI de t, que multiplica a derivada de ordem R menos I em relação ao tempo de U de t. O que eu faço, por exemplo, né? Suponha que você tem aqui o N igual a 5 e o Q aqui igual a 2, por exemplo. O N é maior do que o Q, 5 e 2. Né? Eu vou fazer o somatório de 0 até 2, com esses coeficientes originais aqui, e os coeficientes, né, do somatório de 3 até 5 vão ser nulos. Eu vou escolher esses coeficientes aqui como B3 de t, B4 de t e B5 de t, eu vou escolher como valores iguais a 0. Né? São coeficientes nulos, mas eu completo a equação de modo que os dois lados aqui tenham a mesma ordem R, do ponto de vista estrutural. Mesma coisa se Q for maior do que N. Se Q for maior do que N, eu vou completar a L de t para os valores de L que passam de N, né, maiores do que N, eu vou atribuir esses coeficientes aqui como coeficientes nulos. Tá, ok? Então, eu escrevo essa equação aqui balanceada. E aí, para essa equação balanceada, eu vou fazer o seguinte, passo 2. Eu vou transformar todo o lado direito da equação para U de t. Eu vou escrever somatório de 0, de L de 0 até R, de AL de t, derivada de ordem R menos L em relação ao tempo de Y de t, é igual apenas a U de t. E aí eu vou fazer a seguinte atribuição de estados, tendo em mente, né, que eu posso implementar essa EDO através da forma direta 2, por exemplo. Então eu vou fazer a seguinte atribuição de estados, que é arbitrária. Para K de 1 até R, eu vou dizer que o elemento xk do vetor de estados, ou seja, xk de t, vai ser a derivada de ordem k menos 1 em relação ao tempo de y de t. Eu estou pensando que subjacentemente a gente tem uma implementação na forma direta 2 canônica, por exemplo, em que a gente tem aquela linha de elementos integradores. Tá? Então eu estou fazendo uma atribuição em ordem, ou seja, cada elemento do vetor de estados, né, é uma saída de um integrador
da linha de integradores da implementação na forma direta 2. E nota que a gente está fazendo essa atribuição em ordem. Lembrando, por exemplo, como é que é o meio, né, da implementação na forma direta 2 canônica de um sistema. Suponho que a gente tem aqui a linha de integradores, né? Eu só vou desenhar aqui parte da estrutura, tá ok? Então, as saídas dos elementos integradores, S-1. Suponho que isso aqui seja um sistema de quarta ordem, né? Por exemplo, R aqui igual a 4, tá? O que eu estou fazendo com essa atribuição, tendo em mente que eu tenho uma implementação na forma direta 2 canônica, saída desse elemento, desse primeiro elemento aqui mais acima, né, da linha de integradores, eu estou atribuindo a x1 de t, ok? Logo, né, esse elemento x1 de t é a saída desse integrador, antes, aqui eu tenho x1 ponto de t. Mesma coisa aqui para a saída do segundo integrador da linha de integradores. Esse cara eu estou atribuindo a x2 de t e assim por diante. x3 de t, esse cara aqui, x4 de t. É uma atribuição arbitrária minha. E nota, né, se esse cara aqui é o x4 de t, antes esse cara aqui é o x3 de t, que eu atribuí, mas ele também é o x4 ponto de t. Esse cara aqui é o x2 de t, mas como a saída do integrador é x3 de t, esse cara também aqui é o x3 ponto de t, e assim por diante. Então aqui a gente tem a atribuição que a gente está propondo, né? O xk de t é a derivada de ordem k-1 em relação ao tempo de y de t. Então, quem vai ser o primeiro elemento do vetor de estados, né? Pensando aqui, por exemplo, numa EDO de terceira ordem, R grande igual a 3. Lembrar que o A0 de t é sempre igual a 1, tá? Para todo t. Então, quem é o x1 de t segundo essa atribuição arbitrária? Vai ser a derivada de ordem, né, 1 menos 1, que é 0, a derivada de ordem 0 sobre y de t, que é o próprio y de t. Então, y de t vai ser atribuído a x1. Quem vai ser o x2 de t? Vai ser a derivada de primeira ordem de y. Então, o derivado de primeira ordem de y é o x2 de t. E assim por diante. Derivada de segunda ordem de y, eu atribuo a x3 de t. Se for de ordem maior, eu vou fazendo essa atribuição aqui em ordem, né? E como a gente viu lá no desenho do miolo da forma direta, né? Esse x1 de t é igual ao y de t. Logo, a derivada de primeira ordem de y de t é a derivada de primeira ordem de x1 de t. Então, x2 de t é igual também a x1 ponto de t. Pelo mesmo raciocínio, se x2 de t é a derivada em relação ao tempo de y de t, a segunda derivada em relação ao tempo de y de t vai ser o x2 ponto de t. Pelo mesmo raciocínio, se x3 de t é igual à derivada de ordem 2 em relação ao tempo de y de t, a derivada de ordem 3 de y em relação ao tempo vai ser o x ponto 3 de t. Nota que x3 ponto depende de x3, x2 e x1 e de u, que é o que a gente precisa para escrever a expressão para x3 ponto de t. E x2 ponto de t é igual a x3, então a gente tem a relação entre x2 ponto e x3 mais 0 vezes os outros elementos do vetor de estados. Mesma coisa com x1 ponto de t. x1 ponto de t é igual a x2 de t, logo não depende do próprio x1 nem do x3. Então eu consigo escrever as equações elemento a elemento para x1 ponto de t, x2 ponto de t e x3 ponto de t. E é o que a gente vai fazer. Passo 3, a gente escreve aqui as equações de estados elemento a elemento. Segundo esse critério de atribuição de estados, a gente pode escrever que x ponto k de t, para k igual a r, ou seja, esse índice de maior valor aqui, é dado por somatório de i de 1 até k, de menos a subscrito k mais 1 menos i de t, que multiplica xi de t mais u de t. Isso é equivalente no caso do nosso exemplo aqui, né, que o x3 pontos de t, eu vou passar essas parcelas para o lado direito da equação. Então, os a's i de t que vão passar para o lado direito com valores negativos, tá? E nota, né, que a gente tem a dependência aqui de x ponto 3 de t em relação a x1, x2 e x3 e u. Então, essa expressão aqui representa de forma geral a equação de x r de t.
E para os demais elementos, para cá é de 1 a 2 até R menos 1, a gente vê essa relação aqui, né? x.k de t é igual a 1 vezes xk mais 1 de t. Para k igual a 2, por exemplo, a gente vê, né, que x2 ponto de t é igual a x3 de t. Para k igual a 1, né, x1 ponto de t é igual a x2 de t. Então a gente consegue escrever a partir da EDO e dessa atribuição de estados que a gente fez no passo 2, a gente consegue escrever as equações de estado elemento a elemento. Agora, como é que a gente escreve a equação de saída? A gente vai fazer y de t igual ao lado direito da equação. Vai ser igual ao somatório de I de 0 até R, de BI de t, derivada de ordem R menos I em relação ao tempo de U de t. Nota que é o dual do que a gente fez antes. Antes, para a gente encontrar as equações de estado, a gente escreveu o lado esquerdo da equação igual a U de t e fez a atribuição de estados arbitrária, dessa forma, né? Agora a gente está fazendo o dual disso para obter a equação de saída. E a gente vai fazer uma atribuição de estados coerente, nota importante marcar isso aqui, coerente com o que a gente fez antes. E a atribuição tem que ser coerente porque a gente tem que lembrar, né, que aqueles elementos integradores eles são compartilhados tanto pela entrada quanto pela saída. Lembrar de como é que a gente construiu a forma direta em separado para a entrada e para a saída e depois comutou a ordem dos sistemas para aproveitar os elementos integradores. Logo, a atribuição que a gente vai fazer entre estado e entrada tem que ser coerente com aquela que a gente fez antes. Ou seja, x subscrito k, ou seja, o elemento k do vetor de estados, no instante t, vai ser a derivada de ordem k-1 em relação ao tempo de u de t. Essa atribuição de estados é coerente, né, com o que a gente fez para o caso da saída. Nota que é a mesma estrutura, né, de atribuição entre saída y e entrada u, porque os integradores são compartilhados, né, para fazer a operação de integração para a saída e para a entrada. Então não pode ser uma atribuição distinta nesses dois passos, tem que ser a mesma. Se eu fizer uma outra atribuição arbitrária dos elementos do vetor de estados para a saída, eu vou ter que fazer a mesma atribuição dos elementos do vetor de estados para a entrada. Pensando aqui que a gente tem, de forma subjacente, uma implementação em forma direta 2 canônica do sistema. Tá ok? Vou fazer isso aqui para cá de 1 até R. Feita essa atribuição de estados em relação à entrada, no caso aqui, novamente, para um R igual a 3, né? A gente escreve o y de t, vai ser igual ao lado direito da equação, que é B0 de t, que multiplica o derivado de ordem 3 em relação ao tempo de u de t, assim por diante, até, né, o B3 de t, que multiplica o de t. Pela atribuição que a gente fez, né, u de t vai ser atribuído a x1 de t, né, derivado em relação ao tempo de u de t vai ser atribuído a x2 de t, e assim por diante, derivado de segunda ordem de u de t atribuído a x3. Ora, se x3 é a derivada de segunda ordem de u de t, a derivada de terceira ordem em relação ao tempo de u de t é o x3 ponto de t. Mesma coisa para os outros elementos, né? Se u de t foi atribuída a x1 de t, a derivada de primeira ordem de u de t vai ser também o x1 ponto de t, que também é igual ao x2 de t. É a mesma coisa aqui, né? Se esse cara aqui é o x2 de t, a derivada desse cara vai ser o x2 ponto de t. Daí a gente consegue escrever a saída y de t em função dos estados x1, x2 e x3 e de x3 ponto de t. Mas x3 ponto de t já foi escrito antes em função de x1, x2 e x3 e de u. Então a gente completa a escrita das equações. Agora a gente escreve a equação de saída em função dos elementos do vetor de estados e da entrada. Então, de forma geral, a gente pode escrever a saída yt do sistema como somatório de 1 até R, né, de B subscrito R mais 1 menos I de T, que multiplica xi de T, mais um B0 de T, que multiplica x.R de T. É o que a gente viu aqui no caso particular para R igual a 3. Né? O termo que está multiplicando aqui o x3 ponto de T é o B0 de T. Tá? Depois a gente vai substituir aqui esse xr ponto de T por quem ele é, e esse cara aqui é o que tem dependência da entrada U de T. O xr ponto de T a gente viu antes que vai ser o somatório de I de 1 até R, de menos A subscrito R mais 1 menos I de T, que multiplica xi de T mais U de T. Aí a gente fecha aqui
a escrita da equação de saída. Aqui tem uma observação que para as atribuições de estados que a gente fez nos passos 2 e 4 e que são coerentes entre si, a matriz A de T da representação em espaços de estados, para todo T pertencente aos reais, é chamada de matriz companheira do polinômio característico da equação homogênea, da EDO homogênea. Tá? E para a nossa escolha particular, né, para a nossa atribuição particular de estados, essa matriz tem uma estrutura específica. Né? No caso aqui, a última linha da matriz A de T tem elementos menos AR de T, menos AR menos 1 de T e assim por diante até menos A1 de T. Acima do elemento menos AR de T você tem uma coluna de zeros e aqui você tem a matriz de identidade de ordem R grande menos 1. Tá? Então essa é a estrutura da forma companheira do polinômio característico da EDO homogênea do sistema. Nota que se a gente fizesse uma outra atribuição de estados, a gente poderia ter uma matriz companheira em que os coeficientes, ao invés de aparecerem aqui na última linha da matriz, poderiam aparecer aqui na primeira linha da matriz. É só alterar a atribuição de estados ou alterar a ordem dos elementos do vetor de estados em x de t. Tá? Aqui eu estou pressupondo, né, para essa matriz com essa estrutura, né, que o x de t foi construído com elementos x1 de t, x2 de t até xr de t. Se eu fizesse xr de t, xr menos 1 de t, assim por diante, essa linha de coeficientes apareceria aqui na primeira linha da matriz. Então, a estrutura da matriz companheira depende das escolhas que a gente faz. Então, quando a gente tem uma representação em espaço de estados, né, de um sistema linear variante no tempo, mimo, né, múltiplas entradas e múltiplas saídas. A tempo contínuo, linear, né, a gente viu que o conjunto de equações 1, né, com a equação 1A de estados e 1B de saída. O que significa a gente resolver o sistema? Significa a gente encontrar y de t, ou seja, o vetor de saídas, que corresponde a uma entrada U de t, um vetor de entradas, em um determinado estado inicial em t igual a zero. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Resolver a equação de estados, uma equação diferencial matricial de primeira ordem, x ponto de t depende de x de t. Primeiro a gente resolve a equação 1A e depois a gente substitui a solução explícita da equação 1A na equação 1B. Isso significa a gente resolver, né, o sistema através da representação em espaço de estados. A estratégia é primeiro resolver 1A de forma explícita e depois substituir em 1B. Essa é a ideia da estratégia de solução da representação em espaço de estados. E como eu falei, a equação 1A é uma equação diferencial matricial de primeira ordem. Tá? E a gente pode ser tentado a usar as mesmas estruturas que a gente viu de soluções de EDO escalares para o caso matricial. Isso tem que ser feito com muito cuidado, que nem sempre, eu ressalto que nem sempre essas estruturas das soluções de EDOs lineares, variantes no tempo, por caso escalar, são portadas diretamente de forma análoga para o caso matricial. A gente vai ver um exemplo em que isso não é verdade. E a gente vai ver, além disso, né, uma série de objetos que a gente já viu antes, né, para sistemas em tempo discreto. Né? A gente vai ver matriz de transição de estados, vai ver conjunto fundamental de soluções, vai ver a matriz fundamental de soluções em relação com a matriz de transição de estados, mesmo tipo de desenvolvimento que a gente viu para sistemas em tempo discreto, a gente vai novamente fazer aqui para sistemas a tempo contínuo. Para sistemas a tempo contínuo é muito mais intrincado, né, e difícil a gente mostrar, por exemplo, a existência e unicidade da solução de uma equação diferencial matricial. Então, a gente não vai apresentar aqui a demonstração formal de existência e unicidade, nem a demonstração de qual é a solução no caso de sistemas variantes no tempo mínimo. Para objetos como matriz de transição de estados, é o mesmo princípio conceitual no caso discreto e no caso contínuo. Matriz de transição de estados, conjunto fundamental de soluções, mesma ideia do caso discreto. Matriz fundamental de soluções, mesma ideia do caso discreto. Esses objetos vão ter construção e interpretações análogas às que a gente viu para sistemas lineares variantes no tempo mínimo a tempo discreto. Além disso, as propriedades e relações aqui entre esses objetos vão ser análogas às que a gente viu com as devidas adaptações naturalmente para o caso de sistemas a tempo discreto. Então já adianto aqui que a gente não vai demonstrar como a gente fez no caso em tempo discreto, por exemplo, né, qual é a solução da equação de estados no caso do sistema linear variante no tempo mínimo. Isso a gente vai simplesmente apresentar o resultado. Considerando que representação em espaço de estados de um sistema linear variante no tempo
homogêneo, a gente vai primeiro analisar o sistema homogêneo, depois a gente analisa o sistema não homogêneo. Sistema linear variante no tempo mimo, múltiplas entradas e múltiplas saídas, homogêneo. E como a representação de estados envolve algum tipo de implementação subjacente, o sistema também vai ser sempre causal, tá? Porque ele tem uma implementação. Então, se ele tem uma implementação, se ele é implementável, então ele é causal. Como a gente viu antes, né, essa denominação homogênea implica que a entrada do sistema U de T é igual a zero. Então, equações 1A e 1B vão ser reduzidas aqui. A equação 4A vai ser x ponto de t igual a de t, x de t. Né, o mais b de t, u de t some aqui, porque u de t é igual a zero. Para um estado, um tempo inicial t0, estado inicial não nulo. A equação 4b vai ser y de t vai ser igual a c de t, que multiplica x de t. E aí a gente vai resolver essas equações para t maior ou igual a t0. Existência e unicidade, né? É possível mostrar, mas eu não vou demonstrar aqui, que sempre existe a solução x de t para t maior ou igual a t0, que satisfaz a equação 4a, né? Equação de estado homogêneo. E para determinado estado inicial não nulo, a solução x de t é única. Isso pode ser demonstrado, eu não vou apresentar a demonstração aqui, mas existe demonstração na literatura sobre existência e unicidade da solução da equação de estado homogêneo. No mais, pode-se demonstrar que a solução da equação 4a, ou seja, a equação de estado homogêneo para o sistema linear variante no tempo mimo, pode ser escrita como x de t é igual a matriz de transição de estados φ de t, t0, que multiplica x de t0. Isso para t maior ou igual a t0. Quem é φ de t, t0? A matriz de transição de estados φ de t, t0 vai levar o estado no instante t0 ao estado no instante t maior do que t0. Mesma ideia que a gente viu em relação a sistemas a tempo discreto. No caso aqui, para sistemas a tempo contínuo, essa φ de t, t0 é definida pela chamada série de Peano-Baker. Tá? Eu não vou demonstrar isso aqui. E a série de Peano-Baker é a seguinte. φ de t, t0 é igual a uma série infinita, dada por matriz identidade, mais a integral de t0 até t da matriz A de tal 1 de tal 1, mais a integral de t0 até t de A de tal 1, que multiplica a integral de t0 até tal 1 de A de tal 2 de tal 2 de tal 1, terceira parcela que seria a integral de t0 até t de A de tal 1, que multiplica a integral de t0 até tal 1 de A de tal 2, que multiplica a integral de t0 até tal 2 de A de tal 3, de tal 3, de tal 2, de tal 1. Então a gente consegue ver qual é a construção das parcelas aqui da série de Peano, e essa estrutura vai sendo montada aqui ad infinito. Essa é a matriz de transição de estados definida por essa série de Peano-Becker, tal que x de t igual a φ de t, t0, que multiplica x de t0, é a solução da equação 4a, da equação de estados homogêneo. Eu não vou demonstrar de onde saiu essa solução, a gente só vai usar como informação sabida, cuja demonstração pode ser encontrada na literatura. Aqui eu só vou listar propriedades da matriz de transição de estados, φ de t, t0, que é a série de Peano-Baker. Propriedade 1, né? A série converge de maneira uniforme e absoluta para uma solução que existe e é única, demonstrável na literatura. A matriz de transição de estados é contínua e possui derivadas contínuas. A matriz de transição de estados é sempre invertível, ou seja, existe a φ inverso de t, t0, e no mais, a φ inversa de t, t0 é igual a φ de t0, t. Dá para demonstrar isso formalmente, a gente não vai fazer isso aqui. Como a gente viu no caso do tempo discreto, φ de t, t, se os argumentos aqui forem idênticos, isso aqui é a matriz identidade. Se a matriz A for de ordem n, isso aqui é a identidade também de ordem n, né? Para todo t nos reais. Como a gente viu também no caso discreto, né? φ de t, t0 é igual a φ de t, t1, que multiplica φ de t1, t0, isso para um t1 intermediário entre t e t0. Do ponto de vista gráfico, a gente tem aqui um estado no instante t0, que é levar o estado para o instante t. Quem faz esse mapeamento é a matriz de transição de estados φ de t, t0. Leva direto o x de t0 para o x de t. Entre o x de t0 e o x de t, eu posso passar por um estado intermediário em t1, entre t e t0. E quem leva o estado em t0 para o estado em t1
é o φ de T1, T0. E quem depois leva o estado de T1 até o T é o φ de T, T1. Logo, a gente consegue escrever essa expressão aqui, né? O φ de T, T0 é igual ao φ de T, T1, que multiplica o φ de T1, T0. Outra propriedade importante que vai ser útil para a gente mais à frente é que a derivada em relação ao tempo de φ de T, T0 é igual a de T, que multiplica φ de T, T0, para um φ de T, T0, T0 igual a matriz de identidade de ordem n. Aqui a gente está usando a derivada parcial porque o T0 aqui do segundo argumento define limite de integração da série de Peano-Becker. Se a gente lembrar aqui de qual era a definição da série, né? O φ de T, T0, né? O T0 que define o limite inferior de integração das integrais, tá ok? Então você pode pensar que existe dependência aqui também de uma outra variável, T0, então a gente pode escrever a derivada parcial em relação ao tempo. Se a gente considerar T0 como um parâmetro, né, a gente pode escrever ddt aqui sem ser derivada parcial também. Isso aqui é só um formalismo. Uma vez que a gente encontrou a solução para a equação de estados, como a gente viu aqui, né, x de t dado por φ de t, T0, x de T0 para t maior que T0 é a solução de 4a, a gente vai substituir esse x de t, essa expressão algébrica, na expressão de 4b. Então, y de t vai ser igual a c de t, que multiplica φ de t, T0, x de T0, com o φ de t, T0 sendo a série de Peano-Becker, como a gente definiu antes. Então, daí a gente consegue resolver as equações de estado e saída para a representação de estados do sistema linear variante no tempo homogêneo. Aqui cabe uma nota, né, sobre a comparação da solução de 4a em relação ao caso escalar. A gente viu aqui o caso matricial, né, e pode pensar, dá para aproveitar os resultados que a gente viu para o caso escalar, para o caso matricial? Para sistemas lineares variantes no tempo, não dá para fazer isso. E a gente vai mostrar rapidamente aqui por que não dá. Então, para o caso escalar, né, suponha que o x aqui pertença ao R, não seja um vetor, mas seja um escalar, né? Se a gente construir a mesma equação de estados aqui para o caso escalar, né? X ponto de t é igual a A de t. A aqui não é matriz, é um escalar que depende do tempo, x de t. Aqui é uma EDO de primeira ordem, então preciso de uma condição inicial em t igual a t0. E resolver isso para t maior ou igual a t0, né? Vamos chamar essa equação de 4a asterisco, que é o caso escalar. A gente viu em videoaula anterior, na videoaula de EDO, que x de t, que é a solução de 4a asterisco, é igual a e elevado à integral de t0 até t, de a de tal, d tal, x de t0. Solução de 4a asterisco. É tentador, né, a gente simplesmente aproveitar essa estrutura de solução e substituir o azinho aqui por a grande matriz e achar que é a mesma solução. Não é. No caso matricial não basta, né, substituir o a de tal por a grande, né, matriz a de tal na expressão acima. Ou seja, a gente pode pensar esse cara aqui, né, como uma espécie de φ de t, t0, né, que leva o estado escalar aqui no instante t0 para o instante t. φ de t, t0 é diferente de e elevado à integral de t0 até t de a de tal, d tal. Por que isso? Porque se a gente fizer o caso escalar aqui, né, e elevado à integral de t0 até t de a de tal, d tal, no caso escalar aqui, lembrando da expansão, né, de e elevado a um expoente aqui, em série de Taylor, né, isso vai ser igual a 1 mais 1 sobre 1 fatorial do expoente aqui, mais 1 sobre 2 fatorial do expoente ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial do expoente ao cubo e assim por diante. O que acontece se a gente fizer a derivada em relação ao tempo dessa série, né? Derivada em relação ao tempo de uma constante é igual a zero, derivada em relação ao tempo de 1 sobre 1 fatorial dessa integral aqui é o próprio a de t, derivada em relação ao tempo, né, desse termo aqui é igual a 1 sobre 2 fatorial, aqui você tem o mesmo termo ao quadrado, ou seja, isso aqui é a derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Então, a derivada do primeiro termo, né, é o próprio a de t, vezes o segundo, que é essa integral aqui, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. No caso escalar, a ordem das multiplicações aqui não importa. A de t que multiplica a integral é igual à integral que multiplica a de t. Então, eu posso escrever esse cara aqui como 2 vezes a de t, que multiplica a integral de t0 até t de a de tal, d tal. E aí, né, 2 dividido por 2 fatorial, eu posso escrever como 1 dividido por 1 fatorial. E se a gente colocar o a de t em evidência,
a gente passa a de t, que multiplica 1 mais 1 fatorial da integral de a de tal, d tal e assim por diante, que é a de t que multiplica e elevado à integral de t0 até t de a de tal, d tal. No caso matricial, a gente não pode fazer isso aqui, porque a ordem das multiplicações de matrizes importa, né? Se a gente tiver esse termo aqui, né, que a gente estava trabalhando, 1 sobre 2 fatorial da integral de t0 até t de, agora a matriz a de tal, d tal ao quadrado. Se a gente fizer a derivada em relação ao tempo, isso vai ser 1 sobre 2 fatorial da derivada do primeiro vezes o segundo, né, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Agora, esse termo aqui é diferente de 2 vezes a de t, que multiplica a integral de t0 a t de a de tal, d tal. Porque, em geral, a de t que multiplica a integral de a de tal, d tal é diferente da integral de a de tal, d tal que multiplica a de t. Não necessariamente a ordem dessas multiplicações aqui pode ser trocada, né, num caso geral. Então, como isso aqui nem sempre é válido, né, eu não posso usar a estrutura que a gente viu no caso escalar e portar essa estrutura direto para o caso matricial. Não vale isso. Então, é importante ressaltar esse ponto. No caso de sistemas lineares invariantes no tempo, aí sim vale, né? Porque a gente não tem essa dependência do tempo aqui. No caso invariante, aí sim a gente pode aproveitar a estrutura do caso escalar para o caso matricial. Porque a gente vai ter, né, olhando novamente aqui, né, a gente teria 1 sobre 2 fatorial de a de t, que multiplica a integral de a d tal, né, mais a integral de a d tal, que multiplica a. Nesse caso, como o a não depende do tempo, né, eu passo o a para fora da integral, porque ele não depende do tempo. Então vai ser a ao quadrado que multiplica a integral de t0 até t de 1 d tal, que vai ser a ao quadrado t menos t0. Mesma coisa para o lado de cá, né? Esse a aqui não depende do tempo e esse cara aqui também não depende do tempo. Então esse cara aqui nada mais é do que a que multiplica a integral de t0 até t de 1 d tal, que multiplica a. Isso aqui nada mais é, né, do que a que multiplica t menos t0, que multiplica a. Esse cara aqui é escalar, né? Não tem problema nenhum. Isso aqui nada mais é do que a ao quadrado, que multiplica t menos t0, que é igual ao primeiro termo. Então, no caso invariante no tempo, aí sim, essa integral que é igual a essa integral que é igual ao quadrado, que multiplica t menos t0. Aí sim, aí a gente pode aproveitar as estruturas que a gente viu antes para EDO homogênea, no caso escalar, e portar essas estruturas para o caso matricial. Novamente, só para o caso de slit. No caso de sistemas variantes no tempo, a gente não pode fazer isso, vai ter que usar a série de Peano-Baker. Então, particularizando agora para o caso de slit homogêneo, mimo e causal, a gente sabe que para o caso de slit, né, as matrizes não variam com o tempo. No caso da equação homogênea, só tem matriz A de t e C de t, né? Então, a matriz A de t é fixa, igual a A matriz C de t é fixa, igual a C, não variam com o tempo. Então, as equações são equações 5a e 5b. X ponto de t é igual a que multiplica x de t, para um estado inicial não nulo em t igual a zero. E y de t é igual a c que multiplica x de t. Equação 5b, a gente avalia isso para t maior ou igual a t0. Fosse a equação 5a escalar, ao invés de x aqui ser um vetor no Rn, fosse um escalar, né, a gente viu que a solução de x de t era e elevado à integral de t0 até t de a que multiplica d tal x de t0, que é igual a e elevado a a que multiplica t menos t0, que multiplica x de t0. Pelo que a gente viu antes, que no caso de sistemas lineares invariantes no tempo, a gente pode aproveitar a estrutura, então a gente pode propor, né, uma solução de 5a como x de t, no caso vetorial agora, no caso matricial, como e elevado a grande, que multiplica t menos t0, que multiplica x de t0. Quer dizer, a estrutura similar à solução no caso escalar, a gente está portando aqui, substituindo o azinho por a grande, pela matriz. E a gente viu que isso pode ser escrito como φ de t t0, que é a matriz de transição de status, que multiplica x de t0. Ou seja, o φ de t t0 é igual a e elevado a que multiplica t menos t0. Ora, a gente pode expandir essa e elevado a de t menos t0 via série de Taylor como matriz identidade, mais 1 sobre 1 fatorial do expoente aqui, que é a que multiplica t menos t0, mais 1 sobre 2 fatorial do expoente ao quadrado, ou seja, a ao quadrado t menos t0 ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial do expoente aqui ao cubo e assim por diante. Se a gente substituir x de t proposto, né, que é φ
de t, t0, x de t0 em 5a, a gente vai ter o seguinte, x ponto de t vai ser φ ponto de t, t0, que multiplica x de t0. Nota que x de t0 não depende de t, então só a derivação em relação ao tempo que só vai afetar o φ de t, t0. Então, φ ponto de t, t0, x de t0, vai ser igual a que multiplica φ de t, t0, x de t0. Nota, eu só estou substituindo essa proposta de solução na equação 5a. Né? Então, eu vou multiplicar aqui no lado direito a que multiplica a própria proposta, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. A que multiplica a proposta de solução. Agora, a gente tem que verificar, né, se de fato vale, né, essa proposta de solução, ou seja, se essa solução satisfaz a equação 5a. Bem, quem vai ser o φ ponto de t, t0? Então, está aqui o φ de t, t0 dado por essa série. Quem vai ser o φ ponto de t0? A derivada em relação ao tempo da matriz identidade, que não depende do tempo, é zero. Derivada em relação ao tempo desse segundo termo aqui vai ser 1 sobre 1 fatorial. A não depende do tempo, continua igual a A. Derivada em relação ao tempo de t menos t0 vai ser 1. Então, é 1 sobre 1 fatorial que multiplica A. A derivada em relação ao tempo desse segundo termo aqui vai ser 1 sobre 2 fatorial. A ao quadrado não depende do tempo. E a derivada em relação ao tempo de t menos t0 ao quadrado é 2 vezes t menos 2t0. Então, esse 2 aqui eu coloco em evidência e esse 2 fatorial aqui é reduzido para 1 fatorial. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 1 fatorial de A ao quadrado que multiplica t menos t0. Se a gente fizer a mesma coisa para o terceiro termo, né, quem vai ser a derivada em relação ao tempo desse termo? Vai ser 1 sobre 3 fatorial que multiplica 3 vezes A ao cubo de t menos t0 ao quadrado. É só fazer as contas, tá? A gente pode escrever 3 dividido por 3 fatorial como 1 sobre 2 fatorial, né? Nota que você tem aqui A ao quadrado, A ao cubo e assim por diante. A gente pode colocar o A em evidência à esquerda. Então, isso vai ser igual a que multiplica, né, matriz identidade, mais 1 sobre 1 fatorial. Esse 2 que divide 2 fatorial é igual a 1 sobre 1 fatorial que multiplica A, que multiplica t menos t0. Mesma coisa para esse termo aqui, vai ser, se eu colocar o A em evidência, vai ser 1 sobre 2 fatorial de A ao quadrado, que multiplica t menos t0 ao quadrado, e assim por diante. Isso é igual a A que multiplica t menos t0. Logo, né, a gente verifica que a proposta satisfaz a equação, porque φ ponto de t, t0, a gente viu por propriedade, né, da matriz de transição de estados, que é igual a A de t, que multiplica φ de t, t0. No caso aqui, como A não depende do tempo, essa propriedade tem que ser válida, né? Então, a gente saiu de uma proposta de solução e encontrou uma propriedade válida para a matriz de transição de estados. Então, sim, vale que a proposta x de t igual a φ de t, t0, que multiplica x de t0, com o φ de t, t0 igual a e elevado a A, que multiplica t menos t0, é solução da equação 5a. E uma vez que a gente encontrou a solução da equação 5a, dada por essa expressão, a gente substitui essa expressão na expressão de 5b, ou seja, y de t, a gente viu que era igual a c, que multiplica x de t, então vai ser c que multiplica, quem é o x de t? φ de t, t0, que multiplica x de t0, isso para t maior ou igual a t0. E, né, novamente, quem é o φ de t, t0 é e elevado a A, que multiplica t menos t0. Como é que eu calculo, né, uma matriz com essa cara? E elevado a A, t menos t0, ou faz t0 igual a 0, por exemplo. Como é que eu calculo e elevado a A, que multiplica t, uma vez que eu conheço a matriz A? Para o cálculo dessa chamada matriz exponencial e elevada a t, eu peço que vocês vejam uma videoaula específica que trata do cálculo da matriz e elevada a t. Eu não vou tratar disso nessa videoaula, mas tem uma videoaula específica sobre esse tópico do cálculo de e elevada a t. Isso vai passar por um teorema muito importante, que é o teorema de Cayley-Hamilton. O que diz o teorema de Cayley-Hamilton? Eu não vou demonstrar aqui, só vou apresentar. Ele diz que toda matriz quadrada A pertencente ao R n por n satisfaz o seu polinômio característico. Quem é o polinômio característico dessa matriz quadrada? O P de lambda é o determinante de lambda i menos A. Lambda aqui é uma variável complexa. O que o teorema de Cayley-Hamilton diz é que P de A é igual a zero, ou seja, a matriz A satisfaz o polinômio característico. Então, com base nesse teorema, a gente consegue um protocolo para calcular a matriz e elevada a t a partir do conhecimento de uma matriz A. Agora é apropriado a gente passar por uma série de propriedades, uma seleção de propriedades da matriz e elevada a t.
A matriz E elevada a t pode ser escrita como essa série somatória de n de 0 até infinito, de a que multiplica t elevado a n, dividido por n fatorial, sendo a elevado a 0 igual a matriz de identidade de ordem n. A matriz E elevada a at é a solução única da equação derivada em relação ao tempo de E elevado a at é igual a que multiplica E elevado a at. Para a condição inicial, E elevado a vezes 0 igual a matriz de identidade de ordem n. Para todo t e tal nos reais, E elevado a at que multiplica E elevado a tal é igual a E elevado a que multiplica t mais tal. Propriedade 4, E elevado a at que multiplica E elevado a b vezes t é, em geral, diferente de E elevado a mais b que multiplica t. Novamente, aqui um exemplo de que nem sempre valem as propriedades que a gente conhece para o caso escalar de função exponencial para o caso matricial. A igualdade só vai valer se A vezes B for igual a B vezes A, ou seja, se as matrizes A e B comutam. Tá? Para todo t pertencente aos reais, a matriz E elevado a at é invertível, ou seja, é uma matriz sempre não singular. E E elevado a at inverso é igual a E elevado a menos at. Dá para demonstrar isso, mas a gente não vai fazer isso aqui nessa videoaula. E além disso, novamente pelo teorema de Cayley-Hamilton, para uma A quadrada pertencente ao Rn por n, existem funções escalares αi de t, isso aqui é um t, né, para i de 0 até n-1, tal que E elevado a at é igual ao somatório de 0 até n-1 de αi de t a elevado a i. Isso para todo t pertencente aos reais. A propriedade 7 diz que para qualquer A pertencente ao Rn por n, A que multiplica E elevado a at é igual a E elevado a t que multiplica A. A propriedade 8, se λi para i de 1 até n são os autovalores da matriz A, o limite quando t vai para infinito de E elevado a at é igual a 0. Ou seja, essa matriz, né, vai ter elementos que vão tender a 0, quando t vai para infinito. Isso só quando a parte real de λi for estritamente menor que 0. A gente vai ver que essa propriedade está diretamente associada a um conceito que a gente vai ver no final da videoaula, que é de estabilidade assintótica. E propriedade 9, uma vez que para qualquer p invertível, p que multiplica p inverso elevado a n, né? A gente pode escrever como n termos iguais a esse aqui multiplicados, ou seja, PA, p inverso, que multiplica PA, p inverso, assim por diante. PA, p inverso, PA, p inverso. Você vê que para cada termo adjacente aqui, você tem um P inverso que multiplica P, que é a matriz de identidade. Vai ter um P inverso que multiplica P, que é a matriz de identidade. Mesma coisa vai acontecer para os produtos intermediários aqui. Então, P que multiplica A, que multiplica P inverso elevado a N, é igual a P que multiplica A elevado a N, P inverso. E como a gente viu antes, né, a matriz E elevado a P, que multiplicar P inverso T, eu posso expandir em série de Taylor. Isso vai ser igual ao somatório de n de 0 até infinito do expoente elevado a n, ou seja, P que multiplica A, que multiplica P inverso elevado a n, vezes T elevado a n, dividido por n fatorial. Pelo que a gente viu antes, a gente pode escrever isso aqui como P que multiplica A elevado a n, P inverso, logo P que não depende de n, então eu posso passar o P para a esquerda, então vai ser P que multiplica somatório de n de 0 até infinito, de A elevado a n, T elevado a n, e esse P inverso, que não depende de n, eu passo aqui para o lado direito, dividido por n fatorial. Esse cara aqui, né, nada mais é do que E elevado a at, pela expansão de E elevado a t via série de Taylor. Né? Então, E elevado a P que multiplica P inverso T, nada mais é do que P que multiplica E elevado a t, que multiplica P inverso. Esse tipo de expressão é útil quando a gente for passar pelo tópico de mudança de base, que a gente vai ver mais à frente. E a propriedade 10, também que tem a ver com mudança de base, diz o seguinte: se J dada por P inverso AP é a forma de Jordan da matriz A, ou seja, as colunas de P são os autovetores generalizados da matriz A, então E elevado a AT é igual a P que multiplica E elevado a JT, que multiplica P inverso, né? Que é saído diretamente desse resultado aqui. Né? Agora vamos tratar, né, daqueles objetos que a gente viu lá no início, né? Conjunto fundamental de soluções, matriz fundamental de soluções, etc. Para o caso da representação em espaços de estados
de sistemas lineares variantes no tempo, MIMO, múltiplas entradas e múltiplas saídas, homogêneo, entrada nula. Conceitos de conjunto fundamental de soluções, análogo ao que a gente viu para o caso de sistemas lineares variantes no tempo a tempo discreto. A gente está falando da representação de espaços de estados do sistema homogêneo, ou seja, a equação 4a, que é x ponto de t, é igual a de t que multiplica x de t por um estado inicial não nulo em t igual a t0. E avaliando a equação para t maior ou igual a t0. Nós vimos que x de t igual a φ de t, t0, que multiplica x de t0 para t maior ou igual a t0, é a solução da equação 4a com o φ de t0 que a gente definiu antes, como a série de Peano-Becker. Muito bem, seja P grande uma base para o Rn, posso escrever P como composto de colunas P1, P2, P3 até Pn, colunas linearmente independentes, cada Pi aqui é um vetor no Rn, né, e Pi é ortogonal a Pj se for diferente de J, então um conjunto de L colunas linearmente independentes. Então suponha que eu defino aqui o x superescrito I de t como uma solução única da equação 4a associada ao estado inicial x em t0 igual a Pi. Pi é uma dessas colunas aqui da base P. Mesmo desenvolvimento que a gente fez por caso de sistemas a tempo discreto. Então a gente vai ter um conjunto de N soluções únicas associadas a cada uma das colunas da matriz P. E a gente está denotando essas soluções como xi de t. Então a gente pode escrever o xi de t como φ de t t0, x de t0, e o x de t0 é o Pi, coluna da matriz P, para i de 1 até n. O conjunto fundamental de soluções é definido como esse conjunto de soluções xi para i de 1 até n. Esse é o chamado conjunto fundamental de soluções. Teorema: qualquer solução não trivial de 4a, ou seja, solução não nula de 4a, pode ser escrita como combinação linear do conjunto fundamental de soluções. A demonstração segue os mesmos passos que a gente fez por caso de sistemas a tempo discreto. Então, seja x de t solução de 4a, associada a um estado inicial não nulo qualquer, x de t0 diferente de zero. X de t0 é um vetor no Rn, logo eu posso escrever x de t0 como uma combinação linear dos vetores Pi da base P, que é uma base para o Rn. Então, x de t0 é igual ao somatório de i de 1 até n de αi Pi. Ora, eu vou escrever a solução geral de x de t, para esse estado inicial em t0 diferente de zero, como x de t é igual a φ de t t0, que multiplica x de t0. Quem é o x de t0? É esse somatório aqui. Vou passar o φ de t t0 para dentro do somatório. Então, o x de t vai ser o somatório de 1 até n, de αi, que multiplica φ de t t0, que multiplica Pi, e esse produto, por definição, é o xi de t. Ou seja, todo x de t solução não trivial de 4a é dada pela combinação linear das soluções do conjunto fundamental de soluções, ou seja, somatório de i de 1 até n, de αi, que multiplica xi de t. Isso para t maior ou igual a t0, que é a equação 10. Matriz fundamental de soluções. A matriz fundamental de soluções, que a gente vai abreviar por MFS, de uma determinada RE de um sistema linear variante no tempo homogêneo MIMO, né, ou seja, associado à equação 4a que a gente viu antes, é construída a partir do conjunto fundamental de soluções definido em 9 e 8. Ou seja, vou construir a matriz fundamental de soluções, que vou denotar como sendo x maiúsculo de t, pertencente ao Rn por n para todo t pertencente aos reais, como x1 de t, x2 de t, x3 de t até xn de t. Então, para cada instante de tempo t aqui, por exemplo, x de 5, vai ser o x1 de 5, x2 de 5, xn de 5, onde cada um desses x aqui é vetor do conjunto fundamental de soluções do sistema linear variante no tempo homogêneo. Nota que, por construção e pela definição do conjunto fundamental de soluções, x grande de t0 é igual à matriz P, que é a base para Rn. Porque se eu colocar t0 aqui no lugar de t, quem é x1 de t0? Ora, x1 de t0 é igual a P1, que é o estado inicial dessa solução única associada ao estado inicial x de t0 igual a P1. Mesma coisa para x2, x3 e xn. Ou seja, quem é o xn de t0? Vai ser o Pn, a coluna n da matriz P. Então, x de t0 é
igual a P, e P é uma base para Rn, logo x de t0 é invertível. Ainda sobre a matriz fundamental de soluções, teorema, a matriz fundamental de soluções x de t satisfaz a equação 4a, ou seja, x ponto de t é igual a de t que multiplica x de t. De fato, quem que é o x ponto de t? Pela própria definição do x grande de t, vai ser x1 ponto de t, x2 ponto de t, xn ponto de t. E quem é o x1 ponto de t? x1 ponto de t nada mais é do que a de t que multiplica x1 de t. Mesma coisa para o x2 ponto de t. x2 ponto de t é a de t que multiplica x2 de t. E assim por diante até xn ponto de t, que é igual a de t que multiplica xn de t. Coloco o a de t à esquerda, em evidência. Isso é igual a de t que multiplica o próprio x de t. Logo, x de t satisfaz a essa equação. Outra propriedade do x de t. X de t é sempre invertível para qualquer t. A demonstração vai passar pelo fato, da propriedade que a gente viu antes, que x de t, t0, é sempre invertível para qualquer t, e a gente não demonstrou aqui. Isso aqui a gente só apresentou esse resultado. No mais, a gente viu que x de t0 é igual a p, ou seja, pelo menos em um ponto aqui no domínio t, a gente sabe que x é invertível. Em t0, por construção, x de t0 é igual a p, e p é invertível porque é uma base para o Rn. Lançando mão desse fato de que φ de t, t0 é sempre invertível, quem é o x de t? A gente construiu o x de t como o x1 de t até xn de t. Quem é cada um desses xi de t? Vai ser x1 de t, vai ser φ de t, t0, p1, solução associada ao estado inicial P1, solução associada ao estado inicial P2 e assim por diante. A gente vê que o φ de t, t0 aparece multiplicado à esquerda em cada uma das colunas da matriz x de t. Então a gente pode escrever isso como φ de t, t0 à esquerda, que multiplica esse conjunto de vetores P1, P2, P3, que forma a matriz P. Então, x de t vai ser igual a φ de t, t0, que multiplica P. Como a gente sabe por propriedade que φ de t, t0 é sempre invertível, e P é uma base para o Rn também sempre invertível, então o determinante de x de t, para cada instante t pertencente aos reais, vai ser o determinante de φ de t, t0, que é sempre diferente de zero, que multiplica o determinante de P, que também, por definição, é sempre diferente de zero, porque P é invertível. Então, o determinante de x de t vai ser sempre diferente de zero, que indica para a gente que x de t é invertível. Isso por construção da própria x de t e lançando mão do fato, como a gente falou aqui, lá das propriedades da matriz de transição de estados, que é sempre invertível. A gente não demonstrou aqui, só está afirmando que é. E qual é a relação entre a matriz de transição de estados e a matriz fundamental de soluções? Da demonstração do teorema anterior, a gente viu que x de t é igual a φ de t, t0, que multiplica P. Isso implica que φ de t, t0 é x de t, P inverso, já que sempre existe inversa para P. E quem que é P inverso? A gente viu que, por construção, x de t0 é igual a P. Logo, P inverso é igual a x inverso de t0. E a gente chega à mesma relação que a gente viu para o caso discreto. A matriz de transição de estados φ de t, t0 é dada por x de t, matriz fundamental de soluções, que multiplica a inversa da matriz fundamental de soluções, avaliada aqui em t igual a t0. Vamos tratar agora da representação em espaços de estados de um sistema linear variante no tempo mimo causal não homogêneo. Agora a gente vai considerar a presença da entrada U de t, pertencente ao Rm. A gente viu a equação 1, composta pelas equações 1a e 1b, x ponto de t é igual a de t que multiplica x de t mais b de t ou de t para um estado inicial não nulo em t0. Y de t é igual a c de t que multiplica x de t mais d de t ou de t. E a gente vai avaliar essas equações para t maior ou igual a t0. Vamos definir agora x subscrito p de t ou xp de t como solução particular da equação 1a para uma entrada específica u de t diferente de zero e um estado inicial não nulo xp de t0 diferente de zero. E vamos definir yh de t como solução de 4a, ou seja, dessa equação homogênea, com esse segundo termo aqui igual a zero, para um estado inicial não nulo yh de t0 diferente de zero. Nota que xp é a solução de 1a e xh é a solução de 4a, da versão homogênea dessa equação aqui. Teorema, similar ao que a gente viu no caso de sistemas a tempo discreto, é que toda solução x de t de 4a pode ser escrita como a soma de xh de t com x
xp de t, ou seja, a soma de uma solução homogênea e da solução particular. Ou seja, x de t dado por essa soma é a solução de um A. Como é que a gente demonstra isso? Da mesma forma que a gente fez para sistemas a tempo discreto. Se xh de t é a solução de 4A, então ela satisfaz a equação 4A, ou seja, x ponto h de t é igual a A de t que multiplica xh de t. Para um estado inicial não nulo em t igual a t0, xh de t0 é diferente de zero. Da mesma forma, se xp de t é a solução de 1A, então x ponto p de t é igual a de t que multiplica xp de t mais b de t, o de t, para essa entrada específica, o de t, ou particular, o de t. E nossa hipótese é que x de t, dada por xh de t mais xp de t, é a solução de 1A. Então vamos verificar se de fato a hipótese é válida. Então, por hipótese, essa soma é a solução, ou seja, x ponto de t, quem é x ponto de t? É x ponto h de t mais x ponto p de t, vai ser igual a de t, x de t é xh de t mais xp de t, mais b de t, o de t. Ora, aqui eu tenho xh ponto de t, à esquerda, e à direita eu tenho a que multiplica xh de t. Passo a de t, xh de t para a esquerda com sinal negativo, eu vou ter aqui xh ponto de t menos a de t que multiplica xh de t. Sobra aqui então mais xp ponto de t é igual a de t que multiplica xp de t mais b de t, o de t. Xh ponto de t menos a de t, xh de t é igual a zero, porque xh de t satisfaz a equação 4A. Se xh de t é a solução de 4A, então essa igualdade é válida. Ou seja, xh ponto de t menos a de t, x de t é igual a zero. Então esse termo aqui é igual a zero. Essa igualdade é válida porque xp de t é a solução da equação 1A. Ou seja, xp ponto de t é igual a de t, xp de t mais b de t, o de t. Então essa equação aqui é válida, logo a hipótese é verdadeira. Continuando ainda no tópico de representação em espaço de estado de sistema linear variante no tempo mínimo, causal, tá? Tem que ser causal porque ele tem uma implementação dada pela representação em espaço de estados, não homogêneo, ou seja, com entrada não nula. Como é que fica a solução explícita para as equações 1A e 1B? Equação de estado e equação de saída, né? Pode-se mostrar, a gente não vai mostrar isso aqui formalmente, que x de t dada por φ de t, t0, que multiplica x de t0, mais a integral de t0 até t de φ de t tal, b de tal, u de tal, d tal, é a solução para a equação 1A para t maior ou igual a t0. Não só é solução, mas como é a solução única de 1A para essa condição inicial não nula em t igual a t0. E se a gente tem essa expressão explícita para a solução da equação 1A, a gente substitui esse x de t na equação 1b e obtém a expressão algébrica explícita para y de t, que a gente viu que era c de t, x de t, mais d de t, u de t. Então vai ser c de t que multiplica essa primeira parcela, que é c de t, φ de t, t0, x de t0, mais c de t que multiplica a segunda parcela, que é c de t que multiplica essa integral, mais d de t que multiplica o de t. Então vai ser a solução de 1b. Dá para demonstrar isso formalmente, que a solução existe e é única, e a unicidade sai da propriedade de um mapeamento φ de t, t0, dada pela série de Peano-Baker, ser Lipschitz global. A gente não vai entrar no mérito disso aqui, mas quem tiver interesse pode consultar essa questão na literatura. O que a gente pode fazer aqui é verificar que, de fato, né, a expressão 14, né, é a solução da equação 1A. Substitui 14 em 1A e vai usar a propriedade aqui que a gente viu associada à matriz de transição de estados, que φ ponto de t, t0 é igual a de t que multiplica φ de t, t0. Esse cara aqui é o x de t. Quem vai ser o x ponto de t? Vai ser o φ ponto de t, t0, que multiplica x de t0, esse cara que não depende de t. E quem vai ser a derivada em relação ao tempo dessa segunda parcela, dessa integral? Vai ser φ de t, t, b de t, u de t. É a derivada em relação ao tempo de uma integral temporal, né? De modo que a gente possa escrever
a equação dessa forma. X pontos de t vai ser φ ponto de t, t0, x de t0, mais o φ de t, t, b de t, u de t, e no lado direito da equação vai ser a de t, que multiplica x de t, mais b de t, u de t. Ora, por propriedade, φ ponto de t, t0, é igual a de t, que multiplica φ de t, t0. Então, φ ponto de t, t0, x de t0, é igual a de t, que multiplica φ ponto de t, t0, x de t0, e esse cara aqui é, por definição, o próprio x de t. Porque φ de t, t0, que multiplica x de t0, leva o estado no instante t0 ao estado no instante t. Então, esse cara aqui é o x de t. Então, a gente chega à igualdade dos dois lados da equação, que a de t, x de t, mais b de t, u de t, é igual a de t, x de t, mais b de t, u de t. Logo, a gente demonstra, né, que esse x de t, apresentado aqui como proposto, de fato, é a solução da equação 1A, usando propriedades que a gente não demonstrou aqui da matriz de transição de estados. Muito bem, já que a gente encontrou a solução geral para o sistema variante no tempo mimo, causal, não homogêneo, como é que a gente particulariza para o sistema invariante no tempo? As matrizes A de t, B de t, C de t e D são constantes. A de t igual a A, B de t igual a B, C de t igual a C, D de t é igual a D. E a gente viu que o φ de t, t0, é igual a e elevado a A, que multiplica t menos t0. Tem essa estrutura particular, para o caso de Slits, né? Então, pode-se mostrar, só substituindo esse φ de t0 por essa expressão na expressão 14, né? Que x de t é igual a e elevado a A, que multiplica t menos t0, x de t0, mais a integral de t0 até t, de e elevado a A, t menos tal, que multiplica b, agora não depende do tempo, que multiplica o de tal, d tal. Então, essa x de t é a solução da equação 5a, no caso de Slits, isso para t maior ou igual a t0. Tendo essa expressão explícita para x de t, substituo esse x de t na equação de y de t, que a gente sabe que vai ser c que multiplica x de t mais d u de t. Então, vai ser c que multiplica essa primeira parcela, mais c que multiplica essa segunda parcela, mais d que multiplica u de t. Isso vai ser a solução explícita da equação 5b para t maior ou igual a t0. Voltando agora a sistemas lineares variantes no tempo, agora no caso siso, uma entrada e uma saída, sistema causal, vamos ver como é que fica a resposta impulsiva. Ou seja, a gente vai partir dos resultados que a gente viu para y de t, para sistemas lineares variantes no tempo, vai particularizar isso para o caso siso. Como a gente vai calcular a resposta impulsiva? Quais são as condições para calcular a resposta impulsiva? Primeiro, a gente sabe que no caso variante no tempo, a entrada do sistema, lembrar que isso aqui não é degrau unitário, isso aqui é a entrada do sistema, é igual ao delta de Dirac centrado em t igual a L. E além disso, o sistema tem que estar inicialmente relaxado no ponto de aplicação do delta, ou seja, x de L tem que ser igual a zero. O estado inicial no instante L tem que ser nulo. Logo, o sistema está inicialmente relaxado. Então, a resposta impulsiva HL de t, sistema variante no tempo, vai ser o y de t, dada pela expressão que a gente viu antes, com t0 sendo igual a L, x de t0 é igual a x de L, estado vai ser nulo, estado inicial nulo em t igual a L, e o u de t vai ser o delta de t menos tal, o delta de t menos L, né? T menos L. A expressão que a gente viu antes para y era essa aqui, né? C de t, que multiplica φ de t, t0, x de t0, né? Mais c de t, que multiplica essa integral, mais d de t, u de t. Olha só, o estado inicial é nulo, então essa parcela toda vai a zero. A matriz C muda com o tempo. A entrada u de tal aqui vai ser substituída por quem? Por delta de tal menos L, porque o u de t é igual a delta de t menos L. Então, essa integral vai ser reduzida a um instante em que tal é igual a L, e aqui eu vou substituir o u de t por delta de t menos L. Então, quem vai ser o HL de t? Então, vai ser o c de t, que multiplica essa integral. A primeira parcela foi igual a zero, porque o x de L é igual a zero. A gente tem aqui, né, o u de tal é igual ao delta de tal menos L, né, porque o u de t é igual ao delta de t menos L. Essa integral toda vai ser reduzida a um instante em que tal é igual a L. Então, essa integral vai ser igual a φ de t L, b de L, mais d de t, que multiplica delta de t
menos L. Já que o delta só é não nulo quando t for igual a L, ou é nulo quando t for diferente de L, isso aqui é igual a d de t menos L, que multiplica delta de t menos L, que é a equação 18. Então essa é a expressão geral para a resposta impulsiva de um sistema linear variante no tempo em termos da representação em espaço de estados. Quer dizer, a matriz φ está encapsulando aqui algum mapeamento que envolve a matriz A, está aqui a dependência da matriz B, dependência da matriz C e da matriz D, todas elas variantes com o tempo. A gente pode particularizar esse resultado para o caso da resposta impulsiva de sistemas invariantes no tempo, também siso causal. Nesse caso aqui, a H de t é igual a H0 de t, ou seja, faço L igual a zero, logo o estado inicial vai ser nulo no tempo igual a zero, e o de t vai ser o próprio delta de t. A entrada do sistema vai ser o delta aplicado em t igual a zero. Aí o H de t é uma particularização do resultado anterior. O sistema é invariante no tempo, então as matrizes A, B, C e D não mudam com o tempo. Então, H0 de t vai ser igual a C, que não muda com o tempo. Φ, né, L igual a zero de t, zero. B agora não muda com o tempo, vira B. D também não muda com o tempo, vira só o D. E delta de t menos zero vira delta de t. E no mais, a gente viu antes, né, para o caso de Slits, né, que é a matriz de transição de estados φ de t zero é igual a E elevado a AT. Se fosse um T0, que seria A que multiplica T menos T0. Então a gente chega ao resultado de que H de t, em termos da representação em espaço de estados, é igual a C, que multiplica E elevado a AT, que multiplica B, mais D, delta de t, isso para t maior ou igual a zero. Já que a gente está considerando o estado inicial nulo em t igual a zero e a aplicação da entrada em t igual a zero. E já que a gente tem a expressão da H de t para um sistema linear invariante no tempo siso, a gente pode obter a função de transferência que a gente viu antes, que é a transformada de Laplace de H de t, e que produz para a gente a H de S, que é a função de transferência do sistema que está associado aqui a uma RDC de H. No caso escalar, a gente viu lá das propriedades da transformada de Laplace que quem é a transformada de Laplace de E elevado a AT para t maior ou igual a zero? É igual a S menos A inverso, com região de convergência S nos complexos, para a parte real de S maior do que a parte real de A. O que acontece agora para o caso vetorial? A gente tem H de t, expresso aqui em termos das matrizes da representação em espaço de estados, como sendo igual a C que multiplica E elevado a AT B mais D delta de t. Foi a equação 19 que a gente viu antes. Se a gente aplicar a transformada de Laplace bilateral à equação 19, usando, né, a analogia direta com o caso escalar, como é que fica? O H de S vai ser, olha, C não depende do tempo, nem B. Né? Então vai ser C, transformada de Laplace de E elevado a AT, portando diretamente a estrutura do caso escalar para o caso vetorial. No caso escalar é S menos A inverso. Para o caso vetorial, esse escalar A vai virar a matriz A. Né? Então, o S aqui vai virar uma matriz S que multiplica a matriz identidade de ordem N. Então, vai ser C, que multiplica S, matriz identidade de ordem N, menos A, inverso, vezes B, que não depende do tempo, D, que multiplica transformada de Laplace de delta de t, que é igual a 1. Então, fica só o D aqui. No caso ainda, né, de um sistema siso, a gente viu que a matriz C se reduz a um vetor linha, que a gente denota por C transposto, a matriz B se reduz a um vetor coluna B, Bzinho, e a matriz D é um escalar D, Dzinho. Então, o H de S, em termos da representação em espaço de estados, é dada por C transposto S, identidade de ordem N, menos A inverso, que multiplica Bzinho mais Dzinho, que é a equação 20. A gente pode chamar essa matriz SI menos A de M, que depende de S. S aqui, como a gente viu pela transformada de Laplace, é uma variável nos complexos. Quem vai ser M inverso, suponho que exista inverso? Vai ser 1 sobre o determinante de M, que multiplica a adjunta de M. Esse M inverso é essa SI menos A inversa. Então, quem vai ser o H de S em termos dessa M inversa? Né? Vai ser D, né? D, mais C transposto M inverso B, e a gente pode substituir o M inverso por 1 sobre o determinante de M, que multiplica a adjunta de M.
Então vai ser D mais C transposto, que multiplica a adjunta de M vezes B, dividido pelo determinante de M. Então isso aqui é determinante de M vezes D, mais C transposto a adjunta de M vezes B, dividido pelo determinante de M. Então a gente chega à expressão do H de S como sendo D, que multiplica o determinante de M, mais C transposto, que multiplica a adjunta de M vezes B, dividido pelo determinante de M, que é a expressão 21. Por que eu estou escrevendo dessa forma? Porque agora fica evidente, né, que no caso específico, né, de não haver cancelamento de raízes do numerador e denominador, ou seja, no caso de H de S ser irredutível, não ter cancelamento de polos e zeros, o determinante de M é o polinômio do denominador de H de S. Supondo agora, né, que o H de S é irredutível, ou seja, não tem cancelamento de raízes do polinômio no numerador de H de S com a raiz do polinômio no denominador de H de S, ou seja, não tem cancelamento polo zero, então, a gente viu antes, o H de S pode ser escrito como um B de S dividido por A de S, B aqui, aquele polinômio que a gente viu que depende dos coeficientes da parte não homogênea da EDO, que define o sistema, mesma coisa para o A de S aqui, isso que não tem nada a ver com matriz A e matriz B, esse A de S aqui é um polinômio em S que depende dos coeficientes da parte homogênea da EDO que define o sistema. Então, no caso específico aqui de H de S é irredutível, não ter cancelamento polo zero, o determinante de M de S é igual ao polinômio A de S, que define os polos de H de S. A gente viu antes também que o A de S é igual ao polinômio característico da EDO homogênea, que representa o slit. Ou seja, o determinante de M de S igual a zero implica o determinante de SI menos A igual a zero, e os valores de S que satisfazem essa expressão aqui são os autovalores da matriz A. Então, se S igual a SI, né, são autovalores da matriz A, essa expressão é satisfeita. Ou seja, os autovalores da matriz A também são as raízes do polinômio característico P de S, né, da equação diferencial ordinária homogênea que representa o slit. Então, logo, a gente pode concluir que para H de S irredutível, ou seja, sem cancelamento de raízes no numerador com raiz do denominador, o P de S, que é o polinômio característico da equação diferencial ordinária homogênea, vai ser igual ao determinante de M de S e que vai ser igual ao polinômio do denominador de H de S. Nesse caso de H de S irredutível, os polos do slit são as raízes de A de S e também são as raízes de P de S e são os autovalores da matriz A. Então é importante a gente ter, né, a relação entre esses elementos, né? Autovalores da matriz A são necessariamente as raízes do polinômio característico P de S e, no caso de H de S ser irredutível, também são as raízes de A de S do denominador de H de S. Agora, o que acontece se o H de S não for irredutível? Ou seja, se puder haver cancelamento de raízes do polinômio no numerador com raízes do polinômio do denominador de H de S. Ou seja, se H de S for redutível, se houver cancelamento polo zero. Aí, né, os polos de H de S, e quem são os polos de H de S? Nota que eu estou falando de polos de H de S, não polos do sistema. Os polos de H de S são raízes de A de S. Tá? Raízes de A de S estão contidas nos polos do slit. Nota que eu estou diferenciando o que é polo de H de S do que é polo de slit. Os polos do slit, implementado com uma representação de estados, né, com matrizes A, B, C e D, são as raízes de P de S, do polinômio característico da EDO, e são os autovalores de A, que satisfazem essa equação aqui. Né? Esses são os polos do slit. Os polos de H de S estão contidos no conjunto de polos do slit. Ou seja, no caso de a gente poder reduzir o H de S, eu posso reduzir a ordem do sistema, reduzir o número de polos de H de S, que vão constituir um conjunto de número menor de elementos em relação aos polos do slit. É bom fazer essa diferenciação do caso do H de S ser redutível, né, ter cancelamento polo zero, né, que uma vez feito o cancelamento, do ponto de vista algébrico, eu posso, né, implementar o sistema com essa função de transferência como um sistema de ordem menor do que essa implementação dada pela representação em espaço de estados com matrizes A, B, C e D, que pode ter uma ordem maior do que uma outra implementação de H de S, após o cancelamento polos e zeros.
Ou seja, existe uma outra implementação do SLIT com ordem reduzida se houver cancelamento Pauli zero, ou seja, se H de S for redutível. E essa outra implementação implica uma outra REE aqui. Então, quando eu estou falando de polos do SLIT, eu estou falando de polos do SLIT associados a essa implementação específica do SLIT com matrizes A, B, C e D. Então, daí está contido aqui. E esse resultado é consistente com o que a gente viu antes, né? Que as raízes de A de S, né? Que são os modos naturais do sistema, da resposta impulsiva, estão contidos na estrutura de modos naturais da solução da homogênea, da YH de T, né, que é definida, né, do polinômio característico P de S. Ou seja, nem todos os modos naturais de H de T estão presentes em relação aos modos naturais da estrutura de YH de T. Vamos passar agora para o tópico de mudança de base, no contexto aqui de sistemas lineares variantes no tempo, mimo, causal. O contexto da mudança de base é o mesmo que a gente viu para o caso dos sistemas a tempo discreto. A gente quer saber qual é a relação entre duas representações de estados distintas, associadas a duas implementações distintas, naturalmente, mas de um mesmo sistema linear variante no tempo mimo causal. Eu tenho um mesmo sistema com duas implementações distintas. Como é que essas implementações e as respectivas representações em espaços de estados se relacionam? Então, suponha que a gente tenha a representação em espaços de estados 1, dada por, no caso aqui do sistema não homogêneo, né? X ponto de t é igual a de t que multiplica x de t mais b de t ou de t, para um estado inicial não nulo em t igual a t0. Equação de saída y de t é igual a c de t, x de t mais d de t ou de t, isso para t maior ou igual a t0. E a gente tem uma representação de estados 2 do mesmo sistema. É o mesmo sistema com duas implementações diferentes. Exemplo, implementação na forma direta 2, implementação na forma direta 1. Esse REE1 pode ser implementação na forma direta 2 e o REE2 pode ser implementação na forma paralela. Suponho que o sistema seja diagonalizável, que a gente vai ver mais à frente. Então, é o mesmo sistema com duas implementações distintas. Implementação RRE2 é tal que o estado x chapéu ponto de t é igual à matriz A chapéu de t, que multiplica o estado x chapéu de t, mais B chapéu de t, o de t. Nota que a entrada é a mesma. É o mesmo sistema, mesma entrada. O de t, o de t. Saída também é a mesma. É o mesmo sistema, saída y de t, saída y de t. Quem que muda? São as matrizes A, B, C e D. E o estado, naturalmente. Então, y de t, da representação 2, vai ser c chapéu de t, que multiplica x chapéu de t, mais d chapéu de t, o de t. A equação de estado aqui para um x chapéu de t0 diferente de zero e para t maior ou igual a t0. Nota, REE1 e REE2 representam o mesmo sistema. Logo, é necessário, né, que as matrizes A de t e A chapéu de t, que vão definir, como a gente viu antes, os polos do sistema, têm que ser matrizes similares para todo t pertencente ao R. Caso contrário, as representações não são do mesmo sistema. Então, se as matrizes A e A chapéu para todo t são similares, existe uma matriz P invertível, pertencente ao Rn por N, que é uma base para o Rn, tal que para todo t pertencente a R, A chapéu de t vai ser igual a P inverso A de t, que multiplica P. Isso é o resultado lá da álgebra linear. A gente pode se perguntar, mas não seria necessário ter aqui na relação de similaridade um P de t, P inverso de t, P de t? Não. Porque a gente está falando, né, de uma mudança de uma implementação do sistema. Ou seja, a mudança de base aqui está associada à mudança na estrutura de implementação do sistema. Ou seja, a variação em t está associada à variação dos elementos das matrizes A de t e A chapéu de t, uma vez fixada a forma da matriz. A gente viu, por exemplo, que no caso da gente ter uma estrutura de implementação do sistema na forma direta 2 canônica, a matriz A de t é a matriz companheira do sistema CISO, da EDO homogênea que representa o sistema. Então, a gente tem uma estrutura específica para A, mudou a estrutura de implementação, você tem uma estrutura específica para A chapéu. A mudança em T ocorre uma vez que foi fixada a forma da matriz que está associada à estrutura específica de implementação. Então, a matriz de transformação de base P não precisa mudar com o tempo. Nota, no caso de A de T ser invertível e de um interesse ser em construir uma implementação do sistema que seja paralelizável. Aí sim a gente pode escolher as colunas da matriz P como os autovetores da matriz A de T. E A de T chapéu
é uma matriz diagonal, cujos elementos são os autovalores, né, da matriz A de T, ou seja, a diagonal de lambda 1 de T, lambda 2 de T até lambda n de T. No caso, por exemplo, da matriz A de T não ser invertível ou não ser diagonalizável, né, aí não existe implementação desacoplada ou paralela do sistema. A estrutura de A-chapéu mais próxima da matriz diagonal é a matriz A-chapéu na forma de Jordan. E para isso as colunas da matriz P, que dependem do tempo, são os autovetores generalizados da matriz A de T, que dependem do tempo. Eu estou omitindo a dependência do tempo na notação. Partindo então da equação de estados na representação REE2, x chapéu ponto de T é igual a chapéu de T, que multiplica x chapéu de T, mais b chapéu de T, u de T. E a gente viu antes, né, que A de T é similar a chapéu de T, ou seja, A chapéu de T é igual a P inverso A de T vezes P. Então, x chapéu ponto de T vai ser a chapéu de T, que é P inverso A de T vezes P, que multiplica x chapéu de T, mais b chapéu de T, u de T. Agora eu vou multiplicar os dois lados da equação à esquerda por P. Então vai ser px chapéu ponto de T, vai ser P que multiplica P inverso, que é a matriz de identidade, que multiplica A de T, que multiplica P, que multiplica x chapéu de T, mais P que multiplica B chapéu de T, u de T. Aqui fica claro, comparando essa equação com a equação de estados da REE1, que esse primeiro termo é o x ponto de T, né? E se esse cara aqui é o x ponto de T, P que multiplica x chapéu de T é o x de T. Poderia também pensar que esse P que multiplica x chapéu de T é o x de T e, por conseguinte, P que multiplica x chapéu ponto de T é o x ponto de T. Também por comparação direta com a equação de estados da representação 1, né, P que multiplica B chapéu de T é o B de T. Daí a gente chega à conclusão que, dada essa relação de similaridade entre A chapéu e A, a gente tem que x de T é igual a P que multiplica x chapéu de T, ou de outra forma, x chapéu de T é igual a P inverso que multiplica x de T, B de T é igual a P que multiplica B chapéu de T, ou de outra forma, B chapéu de T é igual a P inverso que multiplica B de T. Aí, como x chapéu de T a gente viu que é P inverso x de T, eu vou substituir essa expressão na equação de saída da representação 2, ou seja, y de T, a gente viu que era C chapéu de T que multiplica x chapéu de T, mais D chapéu de T, u de T. Quem é o x chapéu? Essa expressão aqui. Então vai ser, a primeira parcela aqui vai ser C chapéu de T, x chapéu de T é P inverso x de T, mais D chapéu de T, u de T. Fica evidente que, comparando essa expressão com a expressão de y de T na representação 1, que C chapéu de T, P inverso, é a matriz C de T, e D chapéu de T é igual à matriz D de T. Então a gente chega à conclusão que C de T é igual a C chapéu de T, P inverso, ou de outra forma, C chapéu de T é igual a C de T, P, e a matriz D é igual à matriz D chapéu. Então, em suma, a gente tem, né, se a gente fizer uma transformação de base sobre o vetor x de uma representação 1, tal que P inverso x é igual ao x chapéu da representação 2, a gente tem essas relações entre as matrizes A, B, C e D chapéu com as matrizes A, B, C e D do sistema original. Esse conjunto de matrizes está associado a RE1, né, A, B, C e D de T, e essas matrizes aqui estão associadas a RE2. Nota que a transformação de base vale para o estado inicial, né? Então, se eu comecei na representação 1, né, com o estado inicial x de t0 diferente de 0, se eu conheço esse estado inicial, quem é o estado inicial na representação 2? Né? Eu vou ter que fazer essa transformação de base, né? O x chapéu de t0 vai ser igual ao P inverso x de t0. Agora a gente pode ver o caso particular, né, para um slit mimo causal diagonalizável. A gente vai ver aqui o caso no sistema invariante, né, matrizes A, B, C e D não mudam com o tempo. Mimo, múltiplas entradas, múltiplas saídas. Causal, porque tem uma representação em espaço de estados. E o caso diagonalizável. O caso diagonalizável implica que a matriz A é invertível, a matriz A é diagonalizável. A matriz A é similar a uma matriz diagonal. Então, se a matriz A é invertível, é diagonalizável, existe uma base P, pertencente ao Rn por N, base para o Rn, cujas colunas são os autovetores Li da matriz A,
já que ela é invertível, tal que a chapéu similar a A, dada por P inverso AP, é diagonal de lambda 1, lambda 2 até lambda n, onde esses lambdas I para I de 1 a n são os autovalores da matriz A. Resultados da álgebra linear. Muito bem. Relembrando, né, o diagrama de fluxo aqui, num caso do sistema após a mudança de base, em que eu estou trabalhando aqui com as matrizes chapéu, A, B, C e D chapéu, e o vetor de estados também X chapéu. Entrada do sistema é transformada pela matriz B chapéu, e esse produto B chapéu produz aqui um vetor W chapéu de T. Esse ponto aqui, né, confluência de duas entradas, então esse cara aqui é um somador, né? A gente tem o X chapéu ponto de T, o elemento da matriz integradora, S inverso, matriz identidade de ordem N. Ora, se esse ponto aqui é o X chapéu de T, antes da integração, isso aqui é o X chapéu ponto de T. E a gente viu que o X chapéu ponto de T nada mais é do que A chapéu que multiplica X de T, mais B chapéu que multiplica U. Essa soma aqui, né? Esse cara aqui é um somador. E o X chapéu de T vai ser modificado pela matriz C chapéu, e vai ser somado, aqui é um somador, né? Confluência de dois ramos, né? Mais D chapéu U de T. Agora suponha que a matriz A chapéu é uma matriz diagonal. Se a matriz A chapéu é diagonal, a gente pode implementar esse miolo do sistema, essa parte recursiva do sistema, como N sistemas de primeira ordem paralelo ou desacoplados. Nota, o vetor W chapéu de T, que é resultante de B chapéu vezes U de T, esse cara aqui é um cara no Rn, esse vetor W chapéu de T. Então você tem N elementos aqui do vetor W, W1 chapéu de T até Wn chapéu de T, N em elementos, mas como a matriz A aqui é diagonal, vou poder implementar o sistema como o paralelo, né, de N sistemas de primeira ordem. Ou seja, o x1 chapéu ponto de T vai ser igual a lambda 1 x1 chapéu de T mais W1 chapéu de T. x2 chapéu ponto de T vai ser lambda 2 x2 chapéu de T mais W2 chapéu de T. Resolvendo aqui a equação de estado elemento a elemento. Até o xn chapéu ponto de T, que vai ser o xn chapéu de T vezes lambda n mais o Wn chapéu de T. Então são N sistemas de primeira ordem desacoplados, né, ou paralelizados, independentes. Ou seja, o cômputo, né, do estado x1 chapéu de T independe do cômputo do estado x2 chapéu de T e assim por diante. E a gente vê isso diretamente pelo fato de A ser uma matriz diagonal. A gente chega à conclusão, né, que no caso de A ser diagonal, o cômputo do estado xi chapéu ponto de T é dado por essa expressão, lambda i xi chapéu de T mais wi chapéu de T. Ou seja, eu consigo fazer o cálculo separadamente, né, para cada um dos estados, porque eles estão desacoplados. Caso típico para ser invertível é quando todos os autovalores lambda 1 até lambda n de A são diferentes ou são distintos. Isso não é necessário. Você pode ter A invertível com todos os autovalores idênticos. É o caso da matriz identidade. E por fim vamos ver a relação entre a representação em espaços de estados de um slit mimo causal e a estabilidade assintótica do sistema. Então, se a gente considerar a definição de estabilidade assintótica, para o caso aqui específico de sistema linear, tá? Isso pode ser definido para sistema não linear também de forma mais geral, mas no caso específico de sistemas lineares, tá? Invariantes no tempo, se a gente considerar a equação de estado homogênea 5A, que dizia o seguinte, né? X ponto de T é igual a que multiplica x de T para um estado inicial não nulo em T0 diferente de zero. Né? Isso valendo para T maior ou igual a T0. O que diz o conceito de estabilidade assintótica? O slit é dito assintoticamente estável se para todo estado inicial não nulo, x de T0 diferente de zero, o limite quando T vai para infinito de x de T, solução da equação homogênea, solução dessa equação aqui, tende a zero. Ou seja, no caso de slits, a gente viu que o x de t é dado por e elevado a a, que multiplica t menos t0, x de t0. Se o limite, quando t vai para infinito de x de t para um estado inicial não nulo, vai para zero, e o x de t é dado por essa expressão, e o x de t0 é não nulo, essa matriz aqui tem que ter elementos que vão para zero quando t vai para infinito. Então, a gente viu que essa matriz aqui é a matriz de transição de estados, φ de t, t0, que multiplica x de t0,
Logo, né, para o sistema ser assintoticamente estável, o limite quando t vai para infinito de φ de t, t0, tem que ir para zero. Ou seja, os elementos da matriz φ de t, t0, que são elementos que mudam com o tempo, tem que convergir para zero, quando o t vai para infinito. A gente vai ver uma demonstração formal disso numa aula em separado, né, sobre a estabilidade assintótica. Agora a gente só vai ver um teorema, e não vai demonstrar formalmente o teorema, só vai apresentar o resultado, que é o seguinte: o slit é assintoticamente estável se e somente se todos os autovalores da matriz A têm parte real negativa, ou seja, a parte real de lambda I, onde lambda I para I de 1 até N é autovalor de A, tem que ser estritamente menor do que zero. E a gente tem uma demonstração desse teorema, né, numa videoaula em separado, cujo link eu vou colocar no descritivo do vídeo. Nota o seguinte: a estabilidade assintótica, se for atendida, implica na estabilidade bibo. Ou seja, se o sistema for assintoticamente estável, então o sistema também é bibestável. Ou seja, o H de S, a função de transferência do sistema, converge sobre o eixo imaginário. A volta não é verdadeira. O sistema ser bibestável não implica que o sistema é assintoticamente estável. Isso está consistente com o que a gente viu antes sobre os polos de H de S estarem contidos nos polos do sistema, né? No caso do H de S ser redutível, né, os polos de H de S, as raízes do denominador de H de S, estão contidas nos polos do slit, dada uma representação em espaço de estados com matriz A, B, C e D. Esse conjunto de polos do slit pode ser maior, né, do que os polos de H de S. Supõe que você tem um cancelamento poli zero, né, e um dos polos do slit aqui seja com parte real maior do que zero. Seja, por exemplo, um alto valor aqui de A igual a 2. Parte real de A maior do que zero. Logo, o slit não é assintoticamente estável, mas esse polo em S igual a 2, por exemplo, é cancelado por um zero em S igual a 2. Logo, H de S redutível com cancelamento polo zero, e eu cancelei aqui um polo com parte real maior do que zero. Logo, eu removi aqui, né, do denominador de A de S o polo em S igual a 2, dado o cancelamento com um zero em S igual a 2, que me diz que esse sistema aqui é bibestável. Cancelei o polo instável em S igual a 2, mas ele aparece aqui como o polo do slit, não como o polo do H de S. Há que se prestar atenção na diferença em que é polo de slit, que são os autovalores de A, dos polos de H de S. Porque esse caso aqui, né, do H de S, eu posso ter cancelamento polo zero. Então isso é consistente com esse resultado que a gente está apresentando aqui, né, que a estabilidade bibo não implica a estabilidade assintótica. Agora, se todos os autovalores de A tiverem parte real negativa, ou seja, os polos de slit são todos os polos estáveis, como a gente chama na literatura, né? Então, necessariamente o slit é bibestável. E mesmo que haja cancelamento poli zero aqui, eu estou cancelando polos que já têm parte real negativa. Então, não tem problema nenhum. E com isso a gente encerra esse tópico de representação em espaços de estados, de sistemas lineares variantes no tempo, a tempo contínuo.